Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, lição de número 11 das lições Betel Dominical. Com bastante alegria, apresento também que já chegou um material novo, um novo trimestre, o livro ainda está na embalagem, e a revista para o novo trimestre, o último trimestre do ano de 2024. Os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Você que já tem condições, já solicita o seu material, você que coleciona, você que gosta de ter mais subsídios para o seu estudo, para a sua aula, o momento é esse. Então, estamos aguardando também nas outras as lições bíblicas da CPAD do último trimestre para nós, se Deus nos permitir, continuarmos aqui juntos no canal Falando EBD, falando, logicamente, de Escola Bíblica Dominical. A maior instituição de ensino do mundo, a única instituição que prepara o homem para todas as áreas da vida, para todas as esferas da vida. Como eu disse, lição de número 11, esta lição será ministrada no dia 15 de setembro de 2024. O tema da lição é a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Tá bem? Então nós temos aqui o texto áureo. O texto áureo se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 122, o verso de número 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de ser convidado para estar no melhor lugar da terra. E o melhor lugar da terra é estar na presença de Deus. E aqui, no caso, a casa do Senhor. A verdade aplicada nos ensina que é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda em seus caminhos e vive para a glória de Deus. Salmo de número 1, o versículo também de número 1, onde nós vemos que assentar, andar, se deter, é uma caminhada. Fala de processos, não está falando meramente de locomoção, mas de um processo que nós precisamos tomar cuidado. E é nesta área que a importância e a relevância da igreja hoje ela vai ser exposta, ela vai ser nos colocada diante de nós esta importância e relevância da igreja na edificação e também na solidificação da instituição chamada família. Tá bom? Lição de número 11, como nós sempre fazemos, nós sempre destacamos aqui não partes mais importantes, mas que nós consideramos importantes para que nós tenhamos uma direção, um segmento, a partir também do ponto de partida, vamos assim dizer, que a lição já se nos apresenta. E o ponto de partida é este: a igreja e família são pilares do cristão, pilares do cristão. Aqui já da pessoa que está envolvida no cristianismo ou com o cristianismo. Família e igreja são pilares. E nós sabemos que os pilares são sustentáculos, é o que sustenta o edifício, a construção. Por isso nós vamos tentar definir a palavra edificação e solidificação. Eu coloquei aqui edificação como a ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral. Então, trocando em miúdos, edificação é aquilo que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral. E, obviamente, que a instituição que o Senhor planejou, criou para nós, essa instituição se chama igreja. E também solidificação, eu coloquei aqui como sendo uma estabilização, quer dizer, aquilo que torna estável. Estável. Instável é algo que não tem sustentação, que não tem, vamos dizer assim, não se mantém, não se sustém numa determinada situação. Porém, a solidificação fala de estabilização, quer dizer, de tornar estável.
estável, quer dizer, controlada, uma situação controlada, uma direção controlada, e também como consolidação, quer dizer, fortalecimento. Então, nós vemos que a importância e relevância da igreja na família, na instituição que Deus criou, chamada família, está também na instituição divina chamada igreja. É aqui que nós precisamos nos prender, nos ater a este ponto de partida. Falando que o ponto de partida, vamos lembrar, fala que igreja e família são pilares do cristão, do ser humano cristão, daquele que segue o cristianismo, que professa o cristianismo como sua religião, os seus pilares principais, chamados de família e igreja. Tá bem? Então nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da ação de fazer com que alguém ele seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral, trazendo à baila a questão em que nós vivemos nos dias modernos, né, nos dias atuais, a glamorização da imoralidade, de todo tipo de comportamentos que estão à margem da sociedade, que outrora alguns comportamentos eram tidos como diamantes, vamos dizer assim, nas coroas das famílias, das pessoas, do ser humano em si. Hoje já estão relevados, jogados a terceiro, quarto plano da vida de um ser humano. Porém, nós vamos ver que Deus constituiu estas duas importantes instituições. A primeira chamada família e a segunda chamada igreja. Não estou colocando em ordens, não nesta ordem propriamente, mas as duas de igual importância, tanto família quanto igreja, na questão de direcionar o indivíduo ou alguém ao aperfeiçoamento moral e também tornar esta moralidade, este cristão estável e fortalecido no que? Nas doutrinas basilares que são trazidas a nós pelas Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, a verdade aplicada diz que é fundamental investir e promover a parceria família e igreja. Por que é fundamental? Eu digo que é praticamente vital fortalecer estas duas áreas, porque são as duas áreas que ainda se encontram como baluartes da moralidade, da ética, da boa condução em sociedade, famílias estabelecidas, famílias estruturadas, famílias que se comportam e se comprometem em viver um determinado comportamento que vamos dizer assim, elogiável, me entendam bem a questão que eu estou usando. Por quê? Porque são essas duas instituições divinas, tá? Não são ideias de homens, não são criações humanas. Nós temos que ensinar aos nossos alunos que tanto a família quanto a igreja nasceram, essas instituições nasceram do coração de Deus, estão no plano, no projeto de Deus desde o início, e são colocadas para quê? Para nos conduzir no aperfeiçoamento moral, para nos fortalecer também nesta moralidade, nesta forma de conduta. Como eu disse, tendo em vista o padrão que nós vivemos nos dias de hoje, né? O que é louvável hoje, o que é de bom tom para o ser humano que está distanciado de Deus, nós vemos que é totalmente averso à questão divina, à questão bíblica, à questão cristã, à questão que pautava as famílias em não muito longe, não muito tempo passado, estas ideias estão sendo jogadas fora, lançadas fora, para que um novo padrão, quando você ouvir essa palavra novo paradigma, uma nova visão, uma nova maneira de ver a vida, deixando de lado as ideias retrógradas, todos esses adjetivos são usados contra a ideia família, a ideia igreja, essa ideia divina, esta constituição divina que foi posta na Terra para
esta formação, para a formação de cidadãos de bem. Tá bom? Na introdução, nós temos aqui, eu separei na introdução, quando o escritor nos ensina o esboço da lição aqui, então a introdução, a parte a importância da igreja para a família, 2, a igreja e a relação com a família, 3, a igreja e o compromisso com a família. Então nós vemos importância, relação e compromisso. São 3 palavras distintas e importantíssimas para nós. Nós precisamos, desde a mais tenra idade dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos, tentarmos colocar, gravar de forma indelével em seus corações estas 3 ideias da importância e da relevância da igreja também na instituição chamada família. Quer dizer, a sua importância, a relação igreja-família e também o compromisso da igreja com a família. Tudo isso está ligado à igreja. Ela é importante, ela tem um relacionamento, ela precisa criar esta relação, este relacionamento. A igreja não pode viver à parte das famílias, não pode viver à parte das situações que ocorrem nas famílias, e também ela tem que ter um compromisso. Nós veremos que esse compromisso abrange várias áreas familiares. Tá bom? Na introdução, ela vai enfatizar, o escritor nos diz que essa lição vai enfatizar a relevância da parceria igreja-família. Primeiro, no enfrentamento de tantos desafios para um viver de acordo com a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós vemos que esta parceria ela se torna vital, até de vital importância. Por quê? Porque são muitos hoje os desafios na questão família, para as famílias viverem de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Como eu disse, as ideias trazem algumas pessoas, algumas instituições hoje colocam a instituição família, igreja, Bíblia, cristianismo como algo retrógrado, passado, arcaico, ultrapassado, demodé, e alguns até chegam ao exagero de expor que estas ideias são nocivas num determinado tempo. Alguns anos atrás eu li um artigo em que o escritor, não me lembro se masculino ou feminino, ele dizia que a relação mãe e filho deveria ser cortada já no nascimento, porque o fato da criança já nascer e ir para o seio da mãe, ser alimentada, amamentada, criaria um mau costume de dependência. Olha onde chega o ridículo do ser humano. Dizer que relação mãe e filho seria nocivo para a criança, porque tornaria essa criança dependente da mãe. Ora, nós sabemos que tudo que começa depende de algo que já está estabelecido. E o ser humano não é diferente. Uma vida que se inicia, ele tem laços de dependência, não somente com a mãe, mas vai ter o contato com o pai, vai ter o contato com os irmãos, vai ter contato com os seus genitores, com os seus parentes, e tudo isso vai fazer o quê? Contribuirá com a formação do caráter desta criança, deste novo ser que agora vem à luz e está convivendo no meio dos seus iguais, dos seus semelhantes. Então vejam bem, essa parceria ela se torna praticamente vital. Por quê? Por causa dos desafios da família, no caso a família, viver em conformidade com a palavra de Deus. E obviamente esta conformidade será expressa, ela será instruída, ensinada, doutrinada, onde? Na igreja. Então esta parceria e família eu coloco aqui como de vital importância. Depende da vida, da continuidade, da continuação desta ideia, família e igreja. Precisamos sempre nos preocupar com isso. Na introdução também nos lembra, como eu já disse, que são 2 instituições de origem divina e que fazem parte do plano divino da redenção da humanidade. Obviamente que esta continuidade família e igreja está ligada ao quê? À redenção
do ser humano, da redenção do ser humano. Quando fala de redenção, fala de redimir, de resgatar, de restaurar, de preservar a vida humana, tanto na vida física como na vida atual, a vida terrena, quanto na vida do porvir, como nós temos visto isso continuamente nas nossas lições. Então nós precisamos nos preocupar, senhor pastor, senhor superintendente, senhores professores, senhores alunos também. Obviamente que muitas vezes uma coisa muito também ruim que nós temos visto e ouvido muitas vezes é que fulano tem determinada outorga para cuidar lá dentro da igreja, do templo. Agora daqui dessa porta para dentro quem manda sou eu. Veja bem, não é a questão de mandar, é a questão de aconselhar, é a questão de doutrinar. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos aí, ou 99,9% nós temos homens e mulheres constituídos por Deus para nos ensinar, para nos trazer a forma correta de conduzir, de condução em todos os sentidos, porque esses ensinos são exarados pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras. E existem homens e mulheres que Deus constituiu para nos ensinar, E nós precisamos ter a humildade suficiente para reconhecer tanto o ensino da parte de Deus quanto da parte dos homens. E os homens não falarão de si mesmos, eles falarão daquilo que o Senhor Deus colocar em seus corações, né? Pelo menos o homem e a mulher que servem a Deus, que tem esta responsabilidade de ouvir da parte de Deus e trazer aos homens, de ouvir dos homens e levar a Deus, como na função sacerdotal, ele vai trazer o melhor da parte de Deus. Alguns, infelizmente, têm falhado nisto e têm trazido aquilo que está no seu próprio coração. Não foi para isso que Deus nos chamou, mas sim para nós instruirmos o povo no conhecimento das Sagradas Escrituras. E nela nós encontramos todo tipo de ensinamento para que nós para nos conduzirmos de maneira correta, cristã, elogiável e até copiável da parte dos outros, e olharão para nós como exemplos e farão também da mesma maneira como nós fazemos. Então aí está a introdução que nós acabamos de ler. Nós vemos então os desafios para viver no tempo moderno, tendo em vista os vários desafios por causa das ideologias, dos pensamentos, das imposições que hoje são ensinadas, explicadas desde a mais tenra idade para o ser humano, e a igreja ela tem que se manter incólume. Como que ela se mantém pura, imaculada, mediante, por isso que o salmista ele pergunta como purificará o jovem o seu caminho. Ora, observando segundo a palavra de Deus. E é assim que nós nos mantemos. Tanto família quanto a igreja vão se manter imaculados, longe destes ensinos nocivos até para o prosseguimento, o prolongamento da ideia família. Obviamente, para existirem mais famílias, deverão existir novos seres humanos, novas pessoas, para continuar a ideia de família. Nós sabemos que nós vamos ver aqui na lição que família não é somente uma ideia, não, ela é uma constituição. Ela é uma constituição e, além disso, também uma constituição divina. E para que haja família, é necessário que se siga um determinado padrão, padrão este que nos é fornecido pelas Sagradas Escrituras. Então, a importância da igreja para a família, o tópico de número 1, está assim: como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão de seus membros. Por que a família é importante? Ora, para que haja uma igreja é necessário que haja famílias. A igreja, assim como uma sociedade é constituída de muitas famílias, de várias famílias, a igreja da mesma maneira. Não existe igreja se não houver uma reunião de famílias dentro dela, para compor a igreja. Obviamente que aqui a família ela tem uma denominação, são famílias
cristãs, são famílias que seguem o cristianismo, são famílias que imitam a Cristo. Então, no caso aqui da igreja, é uma reunião de famílias cristãs que seguem o ensinamento das Escrituras e que agora se reúnem para quê? Para um papel importante que é formação, comunhão e integração dos seus membros. Formação tanto espiritual quanto a formação social, propriamente dito, porque na igreja nós não aprendemos somente a sermos cidadãos, vamos dizer, espirituais, mas também aprendemos a sermos cidadãos também, cidadãos no sentido civil da palavra. Aprendemos a nos comportar de maneira com que obedeçamos às regras, às leis, às instituições, os governantes e assim sucessivamente. Então nós vemos aqui a integração, formação e comunhão. A integração é que novas famílias vão chegando, vão sendo integradas, compondo uma única família, onde a Bíblia diz que não há judeus nem gregos, a parede da separação é destruída, e a comunhão é que viveremos em comum, teremos tudo em comum, não somente a parte espiritual, mas também a parte humana, vamos dizer assim, por não encontrar uma palavra agora mais aqui que expresse melhor a minha ideia, tá bom? Então, veja, nós precisamos da importância da igreja para a família, primeiro, porque um dos pilares centrais é a família, e essa família ela desempenha esse papel importante que nós acabamos de expor. E no último parágrafo desta introdução, o escritor nos diz assim, abrindo aspas para ele, a igreja é sinônimo de família. Veja bem, sinônimo, nós sabemos que sinônimo traz o mesmo sentido. O contrário de sinônimo é antônimo. O contrário é antônimo. O antônimo é uma coisa, sinônimo é que traz a mesma ideia, tá bom? Uma palavra diferente, mas com o mesmo significado, o mesmo sentido. O antônimo é o contrário, tá bom? Então, o escritor ele diz aqui sinônimo de família, pois integra, apoia e direciona os salvos em sua caminhada cristã rumo ao céu. Olha que coisa interessante. Direciona. Aí nós voltamos lá no princípio, quando eu disse que edificação é aquilo que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento. Nós vemos aqui novamente direcionamento. Direcionamento, então nós ligamos a palavra edificação. Edificação, então, aqui o sentido dela seria, o sinônimo para edificação aqui seria o quê? Colocar esta família na direção correta, estes seres humanos que agora professam o cristianismo, sejam novos, convertidos ou antigos, a seguirem a direção certa. E qual é a direção? O caminho dos salvos? O caminho dos salvos é rumo aos céus. O caminho do cristão é para cima, diz a Bíblia, desviando-se do inferno que está embaixo. No ponto de número 1, o tópico 1, a igreja, a família de Deus, eu coloquei aqui, separei dentro da lição, o escritor ele nos ensina desta maneira, assim está identificado. Sugere um relacionamento mais próximo e estreito entre o povo de Deus. O que é isto? Quando falamos de família, de igreja, nós estamos falando da família de Deus. E esse termo está em Efésios capítulo 2, versículo 19, família de Deus. Quando nós usamos este termo, nós estamos trazendo a ideia, uma sugestão de quê? De um relacionamento mais próximo e estreito entre o povo de Deus. Ora, onde há esse estreitamento desta relação? Na igreja. Quando como eu disse, várias famílias são colocadas debaixo do mesmo teto, ou da mesma placa, ou da mesma denominação, como você quiser, e esta proximidade, ela traz o quê? Identifica-los como uma família. E, obviamente, como uma família, envolve cuidados, provisão, disciplina, ajuda mútua entre os membros da igreja e responsabilidade. Veja que não é somente o fato de ter um nome de família, de ser denominado como família, mas apresentando também
no seu relacionamento as ideias, expondo, praticando, colocando em ação as ideias, tirando do campo da teoria e lançando para o campo da prática. Qual seria esta? Envolvendo cuidado e provisão, disciplina, ajuda mútua entre os membros da igreja e a responsabilidade. Nós já falamos bastante sobre essa questão do cuidado, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros. A provisão quer dizer manutenção, prover tanto o físico quanto o espiritual. E o físico, nós sabemos que a esfera da provisão física, ela vai muito além do que somente nós precisamos ajudar, contribuir, nós precisamos entregar, doar, compartilhar, nós precisamos agir. Tá? É nisso que constitui-se o amor, a família. A família é um ajudando o outro, disciplinando também. A disciplina que é aquela correção que de vez em quando, ou de quando em vez, nós precisamos aí sermos chamados à atenção. Obviamente que homens e mulheres constituídos por Deus, tendo esta característica da mansidão, nos chamarão a atenção quando precisarmos ser corrigidos, disciplinados. Algumas disciplinas vão um pouco além do que das meras palavras, né? Mas tudo isso contribui para o bem da família. É a mesma coisa do pai, que às vezes, ou da mãe, que às vezes está cansado de falar e aí tem que fazer uso de algum outro método, né? Hoje em dia menos aceito, né? Menos aceito ainda, né? Já não era muito aceito, mas usando de meios para corrigir, para disciplinar, tá bom? Uma ajuda mútua entre os membros da igreja e responsabilidade. Obviamente que a responsabilidade vai abranger todos esses aspectos que eu disse agora. Isto é ser responsável. Eu sou responsável pelo bem-estar do meu irmão, pela provisão, pela disciplina, pela ajuda mútua. Eu sou responsável por tudo isto enquanto membro de uma igreja. Então, com os demais membros desta igreja. Tá bom? Sejam os membros normativos, sejam os membros que estão no púlpito, na tribuna, sejam os membros que estão longe, que estão perto. Eu devo dar auxílio, preciso estar próximo. Tá bom? Então a igreja é família de Deus. Quando eu uso esse termo família, eu estou identificando um relacionamento mais próximo. Quando eu falo de família, infelizmente também nós temos visto um afastamento muito grande das famílias nos dias de hoje. Porém, o cristão ele precisa fugir destes padrões, né, daquilo que está se tornando normal, infelizmente, no mundo. Infelizmente está se tornando normal este distanciamento, famílias, marido, mulheres, pais e filhos, filhos com os pais, irmãos e irmãos, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Ponto 1, 2, família, a nossa primeira igreja. A família não é um mero agrupamento de pessoas como pensam alguns. Muito além disso, deve ser a nossa primeira igreja, o lugar inicial onde os princípios bíblicos nos são transmitidos. Então, vejam bem, a igreja começa na minha casa. Então, se eu sou um obreiro, se eu sou um membro, a minha preocupação primária deve ser o quê? A minha casa. Tudo aquilo que eu vou instruir ou que eu aprendo, eu tenho que inserir no meu contexto familiar. Hoje em dia, a ideia de que família é um pai, uma mãe e filhos. Cada um tem a chave, um entra a hora que quer, o outro sai a hora que bem entender. Não há um relacionamento, não há um convívio, principalmente à mesa, porque, né, nós vivemos um tempo corrido, onde maridos e esposas, infelizmente, ou felizmente, têm que trabalhar e não há muito tempo na semana, mas precisamos aí, no dia, dependendo da nossa folga, não sei se no final de semana ou na semana em si, precisamos separar um momento para que esse estreitamento da família, veja, um relacionamento mais próximo, ele seja criado, para que esta manutenção seja feita, para que não haja um distanciamento. Ontem eu estava assistindo alguma coisa e uma das reclamações da criança, quando estava falando com a mãe, foi isso: eu não tenho nada e eu não tenho nem você. Olha que coisa impressionante. Sentiu-se a dor daquela criança ao dizer a um dos seus genitores que não tinha companhia como queria e o tempo que queria com o seu genitor.
Tá bem? Então o problema todo não está no dia, mas criarmos este momento para estarmos. E a ideia aqui é que também a família é a nossa primeira igreja. É a primeira igreja, é o primeiro lugar onde eu vou ser pastor, onde eu vou ser evangelista, onde eu vou ser presbítero, onde eu vou ser diácono, onde eu vou ser cooperador, onde eu vou ser membro, onde eu vou ser professor de escola dominical, onde eu vou ser professor, onde eu vou ser o pregador do culto de doutrina. Ele diz aqui, não é um mero agrupamento de pessoas, como hoje se explica. Não, a família vai muito além. E a ideia aqui agora, nesse momento do contexto, é que ela é a minha primeira igreja. Sendo a minha primeira igreja, eu preciso formar. Assim como a ideia de formar caráter cristão na igreja, eu preciso formar o caráter cristão também daqueles que estão debaixo do meu telhado. Como dizia o finado meu pai, aqueles que estão debaixo do meu telhado, antes de doutrinar os outros, eu preciso aprender a doutrinar os meus. Antes de corrigir os outros, eu tenho que corrigir os meus. Então a ideia aqui, a importância da igreja é que ela me lembra que a minha primeira igreja é a minha casa, é a minha família. E eu preciso fazer de tudo para que a minha casa, ao ir para a casa de Deus, a minha família, quando estiver em contato com as famílias na igreja, nós precisamos nos lembrar disso. Bem, ela já tem que chegar lá com a ideia do que é ser cristão, do que é ser família de Deus, do que é servir a Deus, do que é adorar a Deus, do que é estar na presença de Deus. E tudo isso é a obrigação de quem? Obviamente, no caso, como eu estou falando, a obrigação é minha, que eu divido com a minha esposa e os meus filhos, minhas filhas dividem comigo e agora dividem com suas casas. Bem? Então a ideia aqui é o lugar inicial onde os princípios bíblicos nos são transmitidos por aqueles que estão já há mais tempo na casa do Senhor. Então na família nós temos a transmissão dos princípios através de quem? Daqueles que já estão servindo a Deus. É lá em casa que nós temos aí o princípio, o início de toda a transmissão de princípios bíblicos para o cristão aprender, tá bem? Vamos mais adiante, ponto 1.2, agora nós vamos para o ponto de número 1.3, união essencial, igreja e família. Agora nós vamos falar deste relacionamento próximo, nos lembrando do ponto 1.1, quando ele fala que família, quando eu falo família, eu estou falando de um relacionamento mais próximo, mais achegado. Então, família, amigos, família, parentes, amigos, quer dizer, este círculo ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando o seu diâmetro. Mas quando eu falo família, eu estou falando do relacionamento mais estrito. Quando eu falo de relacionamento família, eu estou falando do relacionamento bem estrito, bem chegado, bem próximo. E aqui a lição nos diz que esta união ela é essencial, quer dizer, a união deve ser a essência do meu entendimento da instituição igreja e família. Tem que ser o cerne, tem que ser o meio, tem que ser o ponto de convergência e de divergência, de quando vem para dentro, quando sai para fora. A questão aqui é a união. Não dá para vivermos em família, não posso chamar de família ou de igreja se não tem esta particularidade união, se não tem essa questão. Juntamente com a igreja, a família coopera na propagação da graça de Deus e seu amor ao mundo. Por esta razão, a igreja e a família, através da união de forças e objetivos, devem trabalhar juntas para a promoção do reino de Deus na terra. Aqui está a ideia, né? Eu fiz um resumo dentro deste resumo, dizendo que a igreja e a família, eles cooperam com o quê? Com a propagação, com a divulgação da palavra de Deus, da graça de Deus, e que graça é esta? É a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a graça
que nós recebemos. Este é o dom, o presente de Deus, Cristo Jesus, que nos foi dado na cruz do Calvário. Então, por esta razão, segundo o escritor, a igreja e a família, através de união de forças e objetivos. Então veja que não dá para estar uma família dentro, junto com outras famílias, se não houver esta relação de forças e de objetivos. Quer dizer, todo o nosso esforço deve ser unido. Sabe aquele cabo de guerra, aquela brincadeira, ou aquele exercício do cabo de guerra? São duas partes, uma puxando para cada lado. Na nossa ideia aqui, vão ser as duas forças de um lado só da corda, todos puxando para o mesmo lado, a união da força. E o objetivo é o quê? Trabalhar juntos para a promoção do reino. Veja que todos os meus objetivos, ou o objetivo da minha família, ela deve ser, e a força da minha família deve ser, em conjunto com as demais famílias, unir forças e objetivos para a propagação, para o crescimento, tanto do reino de Deus, quanto da igreja que nós servimos a Deus. Então precisamos nos preocupar com isso. Tá bom? Ponto de número 2, a igreja e a relação com a família. Eu já passei direto para o ponto 2.1, veja, a igreja e o relacionamento congregacional. O escritor nos ensina, abrindo aspas para ele, assim: não há dúvidas de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção. Ora, meus queridos irmãos, que alegria quando nós olhamos, estamos num momento de culto, e olhamos para o lado e vemos nossos filhos, vemos nossos netos. É difícil para a família, e infelizmente tem, e nós oramos para que Deus entre com providência. Quando o pai e a mãe, que está no culto, e ele tem que se preocupar. Onde está o meu filho? Onde está a minha filha? Onde estão os meus netos? Mas veja, o relacionamento congregacional, veja que é uma bênção, é uma alegria quando nós podemos todos estarmos junto com as outras famílias, formando uma família só, a família de Deus, adorando ao Senhor. Tá? E quando nós podemos olhar para os lados e vermos os nossos ali dentro. Vemos os nossos, a alegria. Veja que o salmista, ele se alegra no simples fato de alguém passar por ele e dizer assim: vamos à casa do Senhor. Olha que alegria. Enquanto outros se sentem felizes ao serem convidados a lugares, até mesmo escusos, lugares que não trazem nenhum tipo de ajuda, principalmente para a família. Quantas famílias são destruídas, estão sofrendo? Por quê? Porque os seus cônjuges e os seus líderes, né, estão sendo convidados a lugares que, ao invés de trazer algum tipo de auxílio para a família, retira todo o auxílio da família. Quer dizer, os filhos desamparados, a esposa desamparada. Eu quero chamar a atenção aqui principalmente dos homens, né? Quantos são chamados, convidados a lugares, mas o salmista se alegra porque alguém diz para ele: vamos para a igreja. Veja, vamos para a igreja, vamos à casa do Senhor, vamos adorar a Deus. E lá o pai de família, na sua maioria, ele vai entender, a mãe de família, os filhos vão ver como se comportar dentro de casa, como estar dentro de casa. Então esse relacionamento congregacional com toda a família é uma bênção. Por quê? Estarão agora estreitando aqui o círculo, trazendo para famílias. Minha casa, eu vou falar o quê? Tudo aquilo que eu convivo na igreja, eu vou conviver dentro da minha casa, e obviamente se tornará um ambiente de paz e de comunhão e de união de forças e de objetivos. Os pais e os filhos estarão todos unidos no mesmo objetivo, com a mesma intensidade, com a mesma força, e eles empregarão tudo isso. Se lá na igreja vai haver o crescimento e a expansão do reino de Deus, na minha casa não será diferente. Haverá um crescimento e uma expansão, uma melhora de vida e uma tranquilidade em viver tudo isso, aprendendo o quê? Na igreja, o relacionamento congregacional. E eu trago isto para dentro de casa. Eu tenho que trazer isto para dentro de casa. Veja, o ponto de número 2, o ponto 2, a parceria igreja-família no cultivo do relacionamento espiritual. Veja, ele falou congregacional na questão do ajuntamento, agora vamos falar do relacionamento espiritual, tá bem? Quer dizer que quando estamos reunidos,
quando nós nos preocupamos, quando nós temos esta visão de congregar, de estar juntos, de estar todos no mesmo lugar, a família de Deus reunida, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Não somente, nós vamos ver esse crescimento em todas as áreas, mas aqui agora o crescimento espiritual, porque os princípios bíblicos são ensinados e aplicados ao ponto de refletirem em outros lugares. Aquilo que nós aprendemos do caráter de Deus, do caráter de Cristo, do caráter das Sagradas Escrituras, ele vai ser refletido em outros lugares. Quer dizer, aquilo que eu aprendo eu vou usar em outros ambientes que eu convivo, seja no ambiente educacional, seja no ambiente profissional, seja no ambiente da diversão, onde quer que seja, eu estarei o quê? Refletindo, eu estarei transparecendo os princípios que eu aprendo na casa do Senhor. Veja, é uma oportunidade, um crescimento espiritual se dá quando? Quando os princípios bíblicos são ensinados e aplicados ao ponto de refletir em outros lugares. Aí eu demonstro maturidade, porque todo o meu ser agora está sendo transformado, está sendo refeito, está sendo constituído através de quê? De princípios e ensinamentos. Esses princípios e ensinamentos bíblicos que eu aprendo no crescer espiritual, eu vou expô-los, eu vou refleti-los também em outras áreas da minha vida. Ele diz aqui em outros lugares, tá bom? Quer dizer, o cristão, ele é cristão onde ele estiver. Bem, onde ele estiver. Eu me lembro de uma história, não sei se é uma história com H, não sei se é uma história com E. Antigamente, quando éramos mais novos, tinha isso, né? História com H, verídico, história, fato acontecido. História com E poderia ser um conto de fadas, uma história de carochinha, alguma coisa desse sentido. Hoje eu não sei, parece que na nova ortografia não existe mais isso. Mas conta-se a história de que é uma grande festa num navio de cruzeiro e alguém chega no capitão do navio. E todo mundo se divertindo, todo mundo se esbaldando ali, e aquele homem está num canto recluso, pensativo, e alguém chega nele e pergunta, diz para ele assim: por que o senhor está aqui? Enquanto todos festejam, todos brincam, por que o senhor está aqui? Ele disse assim: porque este mundo matou o meu Senhor, e eu estarei de luto até o dia em que eu puder me encontrar com ele. Veja que o princípio que ele aprendeu agora é refletido. Não quer dizer que o cristão vai viver carrancudo, com aquela cara de poucos amigos. Não, não é nada disso. Porém, haverão limites. É o que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por todos, por qualquer uma delas ou por todas elas. Obviamente, há limites. Existe o pecado e existe o limite daquilo que eu vou me lembrar da palavra dos embaraços. E quando eu tenho este crescimento espiritual, eu não me afasto tão somente do pecado, mas daquilo também que não é próprio do cristão. Veja, os embaraços, aquilo que não faz parte da minha índole, do meu caráter, do meu aprendizado, do crescimento, dos ensinos bíblicos, que são dos princípios aplicados. Ora, não faz parte disso? Não. Então eu vou simplesmente agradecer ao convite, educadamente declinar ao convite e vou continuar me mantendo dentro dos princípios e dos padrões bíblicos estabelecidos, que eu aprendo aonde? Na parceria igreja-família. Na parceria, obviamente, eu serei um outdoor de Deus onde eu estiver. Veja, esse homem, ele disse, ele não estava carrancudo, ele não estava bravo, ele não foi mal educado, ele simplesmente disse assim: eu estou aqui de luto, porque este mundo matou o meu Senhor. Matou o meu Senhor. Então vejam bem, existem coisas que não são para os crentes. Por isso que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né? Paulo diz aos Coríntios, mas não me deixarei dominar por elas. Capítulo 12. Os versículos número 6. Ele vai dizer isto. E nós precisamos aprender. Onde nós aprendemos isto? Nesta parceria igreja-família, cultivando um relacionamento espiritual. E isso também se dará quando eu estiver congregando e quando eu estiver em casa. Veja que os padrões
que os princípios continuarão sendo refletidos tanto na igreja quanto na minha casa ou onde eu estiver. Onde eu estiver, estes princípios aparecerão. Afinal, a igreja é a união de muitas famílias firmadas em Jesus Cristo, as quais formam uma família muito grande que constitui o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a cabeça é Cristo. Obviamente, a cabeça é quem conduz. Obviamente, a cabeça quem determina. Como Jesus é o cabeça, não tem pescoço. Assim, pescoço como é dito pelos homens, né? Ou, no caso, na brincadeira pelas mulheres, né? Elas dizem o homem é a cabeça e nós somos o pescoço é que vira a cabeça. Neste caso aqui, a cabeça do corpo é Cristo, nós somos membros deste corpo. Algumas aulas passadas eu expus aqui, né, a igreja como corpo, organização e organismo. Se você der uma olhada aí, se eu não me engano, a lição de número 6, eu falei alguma coisa sobre isso. Então vejam bem, a igreja é uma família muito grande, e obviamente, se já na família, estritamente a nossa casa falando, já há momentos difíceis em que é obrigado, assim, precisa ter esses princípios bíblicos, esses padrões sendo refletidos. Imagina a igreja, tem igreja se tem 3 mil, um ajuntamento de 2, 3 mil pessoas, imagina como o relacionamento deve ser. Porém, se a cabeça é Cristo, ela vai conduzir este corpo da melhor maneira possível, dentro dos padrões e princípios bíblicos que nos são ensinados na parceria ou no relacionamento. Aqui eu já estou, deixa eu ver se eu já estou no ponto 2.3, a igreja e o relacionamento com Deus em família. Então nós vemos aqui que a igreja é uma união muito, muito grande. Então, dentro deste relacionamento, qual deve ser o relacionamento? Qual é a parte de Deus no relacionamento com a minha família ou família e igreja? Tendo ele como cabeça, quer dizer, ele é o condutor desta família, ele é o direcionador desta família. Como diz aqui, vamos voltar ao tema da lição, ele é o edificador, é aquele que, né, conduz o povo cristão, a família de Deus, em direção ao aperfeiçoamento moral, e não somente isso, a solidificação também é que torna essa convivência estável e forte. Estável e forte, entendeu? Vejam bem, então como uma família muito grande, porém, apesar, nós vemos aí pessoas corpulentas, fortes, né? Pessoas que são aí fisiculturistas, outros de outra maneira, mas tudo está centralizado na cabeça, Tanto é que é uma célebre frase, né? Isso é coisa da sua cabeça, Quando a pessoa se acha muito corpulento, outro se acha menos corpulento, outro se acha isso, outro se acha aquilo, quem está de fora tem uma visão diferente e diz, isso é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque a cabeça nós sabemos que é o ponto central. Tudo o que acontece com o corpo tem que passar pelo cérebro, tem que passar. Quando falamos cabeça, obviamente nós estamos figurando a questão cerebral, porque todos os sentidos e sentimentos eles passam pelo cérebro. É o cérebro quem pensa, é o cérebro quem chega a uma conclusão e é o cérebro quem envia a mensagem para determinada parte do corpo. Se é um chute numa pedra, ele vai pensar, ele vai analisar e vai devolver o sentimento de dor lá para o dedo que tomou uma topada numa pedra, né? E você vai dizer, ai meu dedo, mas passou pelo cérebro. Se é um sentimento de alegria, você viu alguém, né? Você viu alguma coisa que te trouxe alegria, trouxe esperança, o cérebro vai analisar todas essas informações e vai aí distribuir para o restante do corpo esta alegria, este sentimento. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo é a cabeça, quer dizer que ele é o centro pensante, é ele quem determina todas as coisas, direções, se ir ou não ir, se fazer ou não fazer,
tudo tem que estar diante dele em oração. Então a igreja e o relacionamento com Deus em família, quando esta família ela está reunida e ela é grande, qual é o relacionamento? A parte de Deus é ser o cabeça. Tá bem? Não vai ser o pé, não vai fazer o que você quer, ele não está lá para ser ordenado a fazer as coisas, ele não está lá para eu determinar alguma coisa, eu determino isto. Não, quem vai determinar tudo é ele. Tá bem? Eu posso até pensar, a Bíblia diz que do coração do homem procedem todos os pensamentos, mas suas conclusões, suas confirmações, elas vêm do Senhor. É o Senhor quem vai concretizar os meus pensamentos. Então, no relacionamento igreja e família, qual é a função de Cristo, qual é a função de Deus? É ser o cabeça da igreja, é ser o cabeça desta grande família, é ser o condutor. Último tópico 3, a igreja e o compromisso com a família. Veja bem que a igreja não tem só direitos, mas ela tem deveres, e o dever aqui é chamado de compromisso. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente do seu corpo, ministerial, eu estou falando de toda a igreja, todos os membros da igreja. Tá bem? Então aqui, segundo o pastor Lorival Dias Neto, da revista Betel Dominical, do segundo trimestre de 2010, a lição de número 1, subtópico 2.2, vamos abrir aspas então para o pastor Lorival Dias Neto, ele diz assim: a igreja atua como uma auxiliadora, tanto na preparação quanto na preservação da família para cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos. Então vamos destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a igreja atua como auxiliadora, quer dizer, ela é uma ajudadora, ela está ali para contribuir, para apoiar os seus membros, tá bem? Tanto na preparação quanto na preservação da família. Então veja que quando, em que sentido talvez eu possa explicar isso tudo bem? Veja que desde da concepção da família, na questão assim, jovens, o jovem está orando, o jovem rapaz, a jovem moça está orando, e Deus coloca aí nos seus corações. Então desde o começo, qual vai ser a função? Qual é a atuação da igreja? É atuar para quê? Né? Já conceberam a questão da ideia, né? Sentiram no coração, levaram para Deus, e agora eles vão trazer, obviamente, o cristão, desde a sua mais tenra idade, ele tem o costume de compartilhar com a sua liderança. Né? Ele vai levar a ideia. E, obviamente, o pastor ele tem um aconselhamento, o pastor e sua esposa vão aconselhar agora o possível novo casal que vai subir, a possível nova família que vai surgir dentro da igreja. Então, tanto na preparação quanto na preservação da família, a igreja atua como o quê? Como auxiliadora, ela vai apoiar desde o princípio. Né? Até no fato do namoro, né? Aquele namoro cristão, bíblico, aquela coisa toda que nós aprendemos desde a mais tenra idade. Então a igreja vai estar auxiliando. Não é que ela vai estar se metendo na sua vida, ela não está se intrometendo na sua vida, não é nada disso. Ela simplesmente quer o seu bem. Obviamente, quem não quer o bem do irmão? Do seu irmão. Quando olhamos para a família, pai, filho, pai, mãe e filhos, qual é o pai ou filho que não quer? Tem. Infelizmente tem, mas na sua maioria, todo irmão deseja o bem do outro, ainda que estejam distantes, morem em países, cidades, estados diferentes, todo irmão, toda irmã quer o bem do seu irmão, da sua irmã. Tá? Raríssimas exceções, porém a maioria esmagadora quer o bem. E também na igreja, não é que a igreja está se intrometendo na vida de ninguém, não é isso, o pastor está se intrometendo no meu relacionamento, nada disso. Ele, como o pastor Lorival Dias disse, ele está te auxiliando, só quer o seu bem, só quer o seu bem, né? Dizendo, olha, entra por este caminho é bom, este caminho não é, esta situação é boa, este não é, olha, ore um pouco mais neste relacionamento que você está pensando em iniciar. São situações, professores, superintendentes, né?
de passarem para os seus alunos, que o pastor, o casal pastoral, tanto o pastor quanto a família, sempre salutar que o pastor, toda a assistência que ele for dar, ele esteja acompanhado da sua esposa, pelo menos de mais um ou dois obreiros, permita-me esse adendo. Então é sempre bom que o pastor, quando for auxiliar, tanto para a preservação dele, quanto para a preservação também daqueles que solicitam o seu auxílio. Tá bom? Então, vamos mais adiante. A igreja atua quanto na preservação da família, para o quê? Porque essa família, esse novo casal, ele vai atuar, ele vai trabalhar no cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos. Tanto propósitos e objetivos familiares quanto cristãos. Aqui os projetos aqui são todos. Tá? A família vai estar, essa nova família, ou a família, ela vai estar inserida nos dois campos de trabalho, tanto nos propósitos espirituais, cristãos relacionados à igreja, quanto aos propósitos casa, família, e onde que a igreja entra nisso? Auxiliando a família a tomar as melhores decisões aí pelos melhores caminhos, de vez em quando, chamando a atenção, auxiliando. 3.1. A igreja e o ensino da palavra de Deus para a família. Eu separei aqui, consiste em ensinar a palavra de Deus, aconselhar e guiar seus membros nos preceitos divinos, sendo uma fonte de apoio. Foi o que nós acabamos de dizer agora. Então, a igreja e o ensino da palavra de Deus para a família. Qual é essa atuação? É ensinar a palavra de Deus, é aconselhar. Veja, eu disse que não é se intrometer, ninguém está se intrometendo, porém, é função nossa ou daqueles que são chamados, o quê? Primeiro, ensinar a palavra, aconselhar e guiar os membros. Em quê? Nos preceitos divinos, sendo uma fonte de apoio. Acabei de falar da questão auxiliadora da igreja. Também, tanto nas famílias que estão se iniciando, quanto nas que já estão formadas, a igreja continua tendo esta função salutar, saudável, maravilhosa, que é ensinar a palavra de Deus para a família. E as famílias, obviamente, aquelas que têm por costume ouvir e obedecer, vão praticar estes ensinamentos. Também esses preceitos, e a igreja terão a igreja como apoio, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos difíceis. Eles terão a igreja, essa visão de que a igreja, como corpo de Cristo, está lá para auxiliá-lo, aconselhá-lo, ou até, se preciso, puxar a orelha de vez em quando. Tá bom? Para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor. Já falamos sobre isso. Tudo que nós aprendemos, nós vamos refletir em outros lugares. Aquilo nós vamos replicar, nós vamos reproduzir aquilo que nós aprendemos, porque fará parte do nosso caráter. Nós seremos aquilo que nós permitirmos que o Espírito Santo, através da igreja, nos ensine. Então nós seremos isto, tá? Nós seremos isto, para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor. Veja que não é somente a vida espiritual, mas principalmente a vida social. Tá bem? É muito fácil ser crente dentro da igreja. Difícil ser crente fora dela. É onde os pratos, as situações, as oportunidades se nos aparecem. Tá bom? Por isso, Paulo nos ensina a fugir, ou o apóstolo nos ensina a fugir da aparência do mal. Não precisa ser o mal em si, mas somente a aparência. Eu já fiquei meio desconfiado, eu simplesmente viro as costas e vou embora, oro a Deus e deixo a minha capa lá e pico a mula, como diz o outro. Eu vou embora. Também 3.2, a importância da escola dominical para todas as faixas etárias. Este tópico ele é excelente. A importância da escola bíblica dominical. Todos nós, todos, eu tenho o prazer de dizer que sempre fui e sou aluno da escola dominical. E 95, 6, 7% do que eu aprendi foram nos bancos das escolas dominicais, pelas cidades que eu passei, pelos lugares que eu passei nesse estado, ou fora desse estado.
Sempre procurei estar na escola, tanto à frente ou sentado, ouvindo. O prazer maior é ouvir, é podermos aprender. Então nós vemos a importância, porque em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, está escrito: a palavra de Deus instrui acerca da reunião da família para o aprendizado. Veja, ele diz aqui: neste sentido, a escola dominical contribui para a formação espiritual, moral e social em todas as faixas etárias. Então não há desculpa para uma família não ir para a escola dominical. Por quê? A criança dá trabalho. Tem uma aula, tem uma professora, né, para aquela faixa etária. O adolescente, erroneamente são chamados de aborrecentes, tem a faixa etária, tem a classe para eles, tem a professora, tem o professor. Os jovens têm a faixa etária, né? Nós temos aqui para evangelismo, adultos, juvenis, jovens, nós passamos a você. Então vejam bem, a escola bíblica dominical, ela contribui para a formação espiritual, moral e social em todas as faixas etárias. E ensina o quê? A adorar. E essa adoração deve ter um respaldo e base fundamental na palavra de Deus. Veja, a adoração ela tem que ser de uma forma correta. Não é qualquer coisa que nós chamamos de adoração que está chegando diante de Deus com um cheiro suave. Não, existem coisas que não são. Veja que quando Moisés está chegando com Josué, Josué ouve um determinado barulho. E também, Moisés também ouve. E Josué se anima e diz: olha, barulho de festa é festa. Moisés, lógico, muito mais experiente, muito mais aluno da escola também, há mais tempo, não que Josué não ia, muito mais tempo aluno dessa escola, ele diz: não é barulho de vencidos e nem de vencedores. E quando chegam no lugar, era simplesmente uma esbórnia, uma bagunça, uma adoração a ídolos, e dali, infelizmente, muitas almas foram ceifadas por não saberem diferenciar os sons. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: se a buzina não der sonido, se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então nós temos que estar com os nossos ouvidos aguçados. E aonde é que nós aprendemos isto? Na escola bíblica dominical, em todas as faixas etárias. Então a adoração deve ter respaldo e base fundamental na palavra de Deus. Nem tudo hoje que é chamado adoração é adoração, biblicamente falando. Porque algumas expressões não encontram base, não encontram respaldo, não encontram apoio nas doutrinas bíblicas, na palavra de Deus. Então, através do estudo e do ensino da doutrina e do discipulado, o que acontece? Eu posso aprender todos esses tipos de coisas. Principalmente a distinguir quando é som por ser som e quando é som de vencedores e de vencidos. Quando é som de vencedores e de vencidos, eu preciso tomar cuidado com isso. E aonde qual a área que é chamada aqui de relevante, de importante para este tipo de aprendizado? É a escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Então, 2 conselhos. Frequente a escola dominical, você e sua família. 2, não mande os seus filhos para a escola dominical e fique em casa. Tá bom? Eles vão entender que você, pai e mãe, não tem nenhum tipo de apego, de apreço, de responsabilidade com aquela área. Quando eles crescerem, Deus queira que não, mas quando tomarem uma determinada idade, eles vão querer seguir o seu exemplo. Então esteja na escola dominical junto com os seus filhos. E ensine-os a ouvirem, a se comportarem, a aprenderem e também praticarem aquilo que lhes é ensinado. Tendo toda a adoração, sua vida baseada no quê? E fundamentada na palavra de Deus. Tá bom? Para não ficarmos chamando de festa tudo o que não é festa. 3.3, a igreja e a formação do caráter cristão na família, em 2 Timóteo capítulo 3, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, está escrito, o ensinamento é este: percebe-se que a degeneração do caráter humano termina por afetar a igreja de forma coletiva e o indivíduo, consequentemente, a família. Degeneração, você já sabe o que é, né?
o apodrecimento, a destruição, a queda, tudo começa aonde? No caráter humano. No caráter humano. Veja que vem de dentro para fora. Toda degeneração começa de dentro para fora. E quando o nosso caráter é corrompido, o que acontece? Afeta a igreja também de forma coletiva. E, consequentemente, o indivíduo e a família. Então vejam bem, o escritor aos Hebreus, ele diz que para que nós, nenhum de nós tenhamos no nosso coração a raiz de amargura. Por quê? Ele diz que a raiz de amargura ela vai contaminando outros. Assim também a degeneração, a degradação moral, a degradação ética, a degradação espiritual, a degeneração espiritual. Isso vai transmitindo, é como se fosse uma lepra, né, uma doença transmissível, que é o simples contato, um vírus, que é o mínimo contato, ele transmite para outros. Vai transmitindo esse tipo de coisa, porque aí afeta a igreja de forma coletiva e o indivíduo. E ele leva isto para dentro de casa e contamina a sua família também. Então precisamos tomar cuidado, porque é na igreja que nós temos a formação do caráter cristão. Né, de tudo aquilo que vai fazer parte da minha personalidade. Tá bem? É um grande desafio o processo de formação do caráter cristão nos membros das famílias, principalmente das crianças e dos adolescentes, pois não é possível isolá-los. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Veja, por que a formação do caráter ele é tão difícil? Porque nós não podemos viver isolados, nós vivemos no mundo e, obviamente, recebemos N informações, através da informação visual, auditiva, tátil. Nós recebemos informações de todos os tipos. Porém, nós não podemos nos isolar. E onde é que nós vamos achar o respaldo para tirar esse veneno todo que nós recebemos no dia a dia, em todas as áreas que nós convivemos? É na igreja, é na presença de Deus. Tá bem? Eu não estou falando de igreja, as paredes propriamente dito, estou falando no contato, no convívio, a família de Deus reunida. Nós vamos um ajudando o outro, tá vendo? Principalmente as crianças, as nossas crianças. Veja por quê? Crianças e adolescentes. Talvez eu hoje, com quase 60 anos, já seja mais difícil ser corrompido por ideologias, por pensamentos, por frases, sei lá, por qualquer tipo de informação. Mas a criança e o adolescente ainda está em fase de formação. Esses são mais fáceis de serem manipulados, manuseados. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, os senhores professores, senhor superintendente, uma atenção muito mais rápida, própria, pronta nas bases da igreja, que são as classes da escola bíblica dominical, nas faixas etárias infantis. Nós precisamos ter professoras, nós precisamos ter professores realmente comprometidos com o caráter, com a moral e com a doutrina das Sagradas Escrituras. Não pode, não tem tu, vai tu mesmo. Não é desse jeito. Então, o professor, principalmente o professor da classe, das faixas mais etárias mais baixas, das crianças, dos adolescentes, precisam ser pessoas comprometidas com o caráter cristão, comprometidas com a palavra, comprometidas com a doutrina, comprometidos com uma vida exemplar para que as nossas crianças sejam bem formadas e tragam, né? Nós sabemos aí, segundo, eu não sou psicólogo, não entendo nada disso, mas tem uma determinada idade que a criança vai absorver como se fosse uma esponja. Se eu não me engano, até os 7 anos, né, é formado o caráter da criança. Tudo que ela ver, ouvir, tudo que ela participar, aquilo vai fazer parte dela na sua vida adulta. Então nós precisamos tomar cuidado, tanto na igreja e os pais em casa também, que têm seus filhos pequenos, menores também, tomar cuidado com muita coisa para que o caráter dessa criança não seja contaminado com exemplos ruins, com exemplos nocivos. As famílias precisam ter convicção da imprescindibilidade e possibilidade de tal formação. Veja, imprescindível, é importante, não pode ser dispensado, relegado a segundo, terceiro plano a questão de formar.
cristãos verdadeiros dentro de casa. E para isso nós precisamos ter essa formação também. Tá bem? E encerrando, o último ponto, promover em seu meio um ambiente propício para o desenvolvimento deste processo. Quer dizer, a minha casa tem que ser um ambiente propício, favorável, para que o caráter cristão sejam transmitidos e não somente isso, mantidos e praticados, tá bom? Porque, como nós dissemos no início da lição, a igreja, a nossa casa é a nossa primeira igreja. É a primeira igreja que eu sou pastor, que a minha esposa é pastora, que meus filhos são pastores agora de suas casas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, o escritor diz aqui que eu preciso promover um meio, um ambiente propício para quê? Para o desenvolvimento deste processo. Qual o processo? A formação cristã. Qual que é o processo? A formação cristã. Então eu preciso criar um ambiente propício, favorável para que pequenos imitadores de Cristo cresçam para serem grandes imitadores de Cristo. Tá bom? Aqui agora eu digo grande na questão de tamanho mesmo. Adultos que ainda continuem imitando a Cristo, imitadores de Cristo, como cristãos, imitadores de Cristo. Paulo diz ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E os nossos filhos e também a igreja olharão para nós, olharão para o outro e copiarão as nossas atitudes. Então nós precisamos vigiar para que as nossas atitudes sejam propícias e o ambiente que nós criamos seja propício e favorável para a formação de novos cristãos. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Esta foi a lição de número 11. Tá bem? Voltando aqui à importância e à relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e vida para, se Deus quiser, daqui uns dias, estarmos aí com a lição de número 12. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.